Obrigado, João. Poderia pegar aqui, mas vamos seguir direitinho, né, João? Pastor João, querido, meus irmãos, uma alegria estar com a gente aqui nesta manhã, estar com vocês aqui nesta manhã, nesse culto especial, frio, mas um sinal de que Deus está nesse lugar, não, Rubem? Meu Deus, né? Esse louvor foi lá na minha alma agora mesmo, assim, olha, eu que estou dando uma ensaiadazinha nele de leve já comecei a engatilhar ali junto com Vitória, aquele cantinho ali, o povo de Deus. Meus irmãos, uma alegria estar aqui nesta manhã. Deus abençoe a todos, né? Nossa gratidão a Deus por estar aqui, por mais uma oportunidade. Ao nosso pastor Sidaco, pastor presidente dessa igreja, pela oportunidade também de estar aqui junto com vocês. Sempre uma alegria muito grande. Trago um abraço da nossa missão Batista de Motas para vocês, um povo também que ama esta igreja, como essa igreja também ama aqueles irmãos. Amém? Muito bom estar aqui, muito bom rever irmãos, amigos em Cristo. Graças a Deus por isso, né? Rubim, querido, ministério que já cantou, pastor João, na liderança deste culto, uma alegria para nós. Você que está em casa, Deus te abençoe e que essa manhã seja uma manhã cheia de Deus no seu coração, também através da palavra, a pregação e o louvor que também liberta. Amém, irmãos? Diga assim para o Senhor, olha, para te adorar, ó Rei dos Reis, eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, na casa de Deus, onde flui o bem forte, para te adorar, ó Rei. É para isso que estamos aqui, Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, nos átrios do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Você crê assim? Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Bendito seja Deus para todo sempre. Amém, queridos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 4, Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 4, palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Texto belo da palavra de Deus, que eu quero compartilhar, então, nessa manhã, com os nossos irmãos. Quem achou, diga glória a Deus. Juízes 4, de 1 a 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. 2. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Erosete-Hagoim. 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Amém, queridos? O mês de outubro está sendo um mês de orientação, né, e de foco na saúde da mulher, né? Câncer de mama, os cuidados que precisam ter. Eu quero falar aqui de uma mulher muito especial chamada Débora, né? As irmãs que estão, João falou que os homens são meio descuidados, são mesmo, né? Mas as mulheres são mais cuidadosas. Mas pode ser que alguma passe desapercebida, se cuidem, né? Façam seus exames, né? É um mês de despertamento, de orientação.
façam isso e cuidem, porque às vezes um cuidado, um exame, resolve uma questão muito grande na sua vida, mulher e também dos homens, né? É preciso estar atento com isso aí. Mas vejam, um texto tremendo falando de uma mulher chamada Débora. Nós ouvimos muitas mensagens bíblicas que falam de histórias de grandes homens, ou grandes homens, como Josué, Moisés, Abraão, Paulo, Neemias, Davi, Elias, Jacó. Quantos homens são lembrados na história por aquilo que deixaram, por aquilo que fizeram? E Débora também é uma mulher que deixou uma história bela de ensinamentos para todos nós, e quero deixar com os irmãos nesta manhã. Uma mulher de um carisma sem igual, uma mulher diferenciada, uma mulher que escreveu uma história bela, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher ousada, mulher determinada. Agora vamos manter o foco nesse texto, nesse contexto, e vamos ver quem está envolvido nessa história, quais são as pessoas que estão envolvidas nessa história. Bom, nessa história está envolvido Jabim, rei de Azor em Canaã, Jabim o rei, ali em Canaã. Também está Débora, uma juíza israelita, a única juíza nos tempos dos juízes em Israel, entre os juízes de Israel, a única juíza. E também uma mulher que Deus levantou. Está também Baraque, que é general israelita, né, um grande general, e Cícera, capitão do exército. Mas também Taéber, um vizinho em paz com o rei Jabim, e Jael, esposa de Éber. Quem está junto comigo aí, diga amém. Esses são os personagens da história, mas tem mais alguém envolvido nessa história. Mais alguém envolvido nessa história. E quem mais está envolvido nessa história? Deus Jeová, aquele que estava no controle da história. Amém, igreja? E eu quero já deixar um recado para você aqui, em nome de Jesus, nesta manhã, né? Guarde isso no seu coração. Deus precisa estar presente na minha vida, na sua vida e na sua história. Deus precisa estar presente na sua história. Diga isso para alguém assim, ó: Deus precisa estar presente na sua história. Deus Jeová. Agora, qual o contexto desse texto? Vejam, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Bom, se tornaram a fazer, é porque antes estavam fazendo diferente, voltaram a fazer aquilo que era mal, e voltaram a fazer quando? Quando faleceu Eude, o outro rei. Então o povo pode ficar desgovernado, né? Por ausência de um rei. Então quando Eude morre, quando ele vem a falecer, diz o texto que esse povo volta a fazer, ou torna a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo estava entregue à idolatria, o povo estava disperso, estava em desobediência contra o Senhor, estava vivendo os seus próprios vivendo de acordo com os seus próprios desejos, com as suas próprias vontades, do seu jeito e da sua forma. Guarde isso, um coração vazio é vítima perfeita para a ação do mal. Nosso coração precisa estar cheio de Deus. Nesse mesmo livro de Juízes, no capítulo 2, de 10 a 19, você vai ver que Deus ele estava castigando o povo. Deus faz isso, Deus faz e fará algumas vezes. Nós estamos vivendo diante de um contexto no mundo inteiro muito difícil, muito difícil. Deus estava castigando ali, Deus estava permitindo toda essa situação, que Ele mesmo daqui a pouco vai intervir, mas permitindo, que interviu mediante um clamor. Nós vamos ver isso aqui. A situação do mundo é uma situação caótica hoje, no que diz respeito à imoralidade, à depravação moral, à pandemia, à enfermidade que se alastra, né? A desobediência, as pessoas querendo fazer as coisas da sua própria forma, do seu próprio jeito. Era um contexto desta forma. Então Deus estava castigando, Deus permitiu o povo, Deus entregou, diz o versículo de número 2, e os vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Queridos, o rei Jabim, ele já não tinha mais controle sobre a terra, perdeu totalmente o controle. Quando a gente olha para a nossa volta, irmãos, esse cenário nacional e mundial,
a impressão que temos é essa, que os governantes perderam o controle da história, perderam o domínio. E esse rei chamado Jabim, ele perde o controle sobre a terra. E quem estava controlando a terra? Quem? Era Cícero, o capitão do exército. Estava no controle, estava no comando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E diante dessa opressão, que o texto vai dizer que eles oprimiam os filhos de Israel violentamente, versículo número 3, Jabim tinha 900 carros de ferro, estava oprimindo o povo cerca de 20 anos. Quando vem essa opressão, quando esse povo já não está aguentando mais, o que eles fazem? Eles começam a clamar. O povo de Israel clama a Deus pelo fim do sofrimento. Olha o início do versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor pelo fim do sofrimento. Detalhe, o povo não se arrependia, mas não queria sofrer. Não é assim que acontece às vezes? O povo quer a bênção, mas não quer pagar o preço. O povo quer deixar de sofrer, mas não quer se quebrantar. Quer as bênçãos do céu, quer as janelas do céu abertas, mas não querem ser fiéis ao Senhor. Qualquer outra coisa às vezes se torna prioridade na vida de muitos do que Deus, e a Bíblia nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Fim do sofrimento, queremos, Senhor. Eles começam a clamar pelo fim do sofrimento, mas ainda estavam presos à idolatria, ao pecado, à desobediência, se distanciando cada vez mais do Senhor. Quantas pessoas falam assim: ore por mim? Aí a gente ora mesmo, irmãos, com muito amor. Vem à igreja, recebe a sua bênção, recebe o milagre, testemunha e vai embora. Já resolvi o meu problema. Eles começaram a clamar pelo fim do sofrimento, mas arrependimento não, faltava arrependimento. O povo estava na prisão, o povo precisava se arrepender. Arrependimento como teve o rei Davi, Salmo de número 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse se arrependeu. Zaqueu se arrependeu. Se eu tenho feito alguma coisa, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado, eu vou devolver tudo. Isaías compreende isso. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, com esse povo distante, o que Deus fez, irmãos? Deus levantou Débora. Olha, lembra do grupo das Déboras, Yara? Quem participou das Déboras aqui? Vocês estão ligados aí? Não? Algumas mulheres participaram das Déboras, né? Estou querendo montar esse grupo lá, Yara. Depois, estudando esse texto aqui, tempo de clamar, tempo de orar, né? Tempo de buscar ao Senhor. Que tempo difícil, né, irmãos? Então, a Iná precisando de um milagre, Cíntia, Neuza Miranda e outros mais que a gente vai lembrando, de Eni Machado. Tempo de fome. Eu estava fazendo estudo lá, de repente uma ligação, era a Neuza do hospital, do meu susto, um susto abençoado, né? Melhorando. Daqui a pouco a gente olha para o vídeo lá, veio Yara andando, oh glória. Mas os tempos são difíceis, irmão. Mas vejam, eu lembrei disso aqui porque as Déboras é um grupo de oração, como tem labaredas, né? Graças a Deus, como tem os mais cultos de oração de homens, de mulheres, enfim, um grupo que não se rende, continua buscando. Mas diante desse cenário de distanciamento, de desobediência, Deus é que Ele faz, Ele levanta Débora, uma mulher corajosa, que seria juíza na terra, além de ser um ato divino, irmãos. Escute isso, eu quero também dar um foco aqui hoje sobre chamado, né? Sobre chamado e sobre pessoas que precisam se colocar na brecha para serem instrumentos de Deus, nesse tempo difícil, desse cenário caótico, né? Então, Débora seria juíza na terra, e além de ser um ato divino, foi para Israel também uma humilhação. Levantar Débora, irmão Walter, naquele contexto, João, pastor querido, Luiz, levantar Débora naquele contexto era uma humilhação para Israel. Por que humilhação? Porque a sociedade
ela vivia sobre o domínio de homens, sobre o reinado de homens, sobre a liderança de homens. E detalhe, não eram homens comuns não, eram homens maduros na liderança, homens preparados. Levantar esta mulher para resolver essa questão, aquela desordem espiritual e moral, para ser boca de Deus, foi uma humilhação para Israel, por esse contexto. Nada contra mulheres na liderança, aliás, tem sido abençoadoras a participação das mulheres na liderança, igreja e fora dela em si. Amém, irmãos? A humilhação se dava pelo fato de, naquele contexto, naquele tempo, só homens ocupavam a liderança, homens maduros, homens de experiência. E aí Débora é levantada. Vejam, Deus levanta uma mulher para quê? Para julgar esses homens. Então Deus costuma escolher pessoas, muitas das vezes, que nós não escolhemos, que você não escolheria, que eu não escolheria, mas Deus escolheu. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: Deus te escolheu para uma grande obra. Diz isso para alguém: Deus te escolheu para uma grande missão. Deus te escolheu, e Deus chamou então Débora para ser juíza e profetisa do povo. Juíza e profetiza. Aí, meus irmãos, você imagina, né? Agir de acordo com a lei, na autoridade da lei, e mais como profeta. Naquela época, quando um profeta chegava para falar, meus irmãos, o pessoal já tremia. Vem palavra aí, vem conserto, vem direção, vem recado divino. Agora, não só uma mulher que tem autoridade dentro da lei como juíza, mas também uma profetiza, e Deus levanta essa mulher. Olha Juízes no capítulo 5, versículo 7, como é que está aqui, olha: cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Deus levanta essa mulher, e ela se considerava uma mãe, né? E aí ela passou a aconselhar os filhos rebeldes de Israel. Já viu como que funciona, irmãos? Eu sou pai, graças a Deus, de 3 filhos abençoados, 2 filhas, uma filha, você que é pai. Mas escute aqui uma coisa, você vai concordar comigo. Nós somos autoridade na nossa casa, sim ou não, os homens? Amém, irmãos? Autoridade espiritual, né? Também sobre a nossa família. Mas se eu estiver errado, vocês me corrigem, vocês que estão em casa. E quantas pessoas vão participar ouvindo essa mensagem hoje, agora, tempo real, mais na frente? Tem hora que a mãe fala, está falado, não é? E o pai fala, o filho, não é que o pai tem autoridade, o pai, olha, pais, continua com a sua autoridade em casa, não tenha dúvida. Mas tem hora, não, Joel? Abençoado. Quem mais está aí em cima? Vaguinho, glória a Deus, para esse túmulo. A mãe chega e fala assim, ó, shh. Débora chega com essa mãe, vou começar a aconselhar aqui esses filhos rebeldes, vamos dar uma palavra aqui para eles. Deus vai usar muitas mulheres aqui nessa igreja, amém, irmão? Já está usando. Quem recebe essa palavra, as mulheres, diga glória a Deus. Calmar os filhos rebeldes, aconselhar, orar, visitar. Os homens, creio eu, ficaram, uma mulher aqui, repetindo, dentro daquele contexto era estranho, mas foi isso. Olha a diferença que Débora fazia, irmãos. Olha o versículo de número 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. O general aqui, para ir para a batalha, para enfrentar a guerra, o general diz para Débora, profetiza, a juíza: se você não for comigo, eu não vou. Baraque queria a presença dela na guerra. Eu preciso que você vá. Sabe o que significa? Por que Baraque insistiu tanto que Débora fosse com ele? É porque, pela preocupação de Baraque, que se dava pelo fato de 20 anos estar
em prisão, está em cativeiro, sob a opressão dos cananeus. Então ele pensou: você precisa ir comigo, senão eu não vou. Por que Débora tinha que ir com ele? Porque se ela estivesse junto, era certeza de que Deus estaria com eles. Quem está entendendo, diga amém. Coisa boa, e você fala assim: eu vou com fulano, porque eu tenho certeza que Deus está com ele. Eu vou com fulana, eu vou com o irmão tal, vou com a irmã tal, em um tal lugar, em uma situação, porque eu sei que Deus está com ele, ele vai comigo. Ande com pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo. Essa insistência do general é por quê? Porque ela está com Deus, é porque ela fazia diferença. Então Deus usou a vida de Débora, irmãos. Deus iria derrotar Sísera, o capitão. Deus se revelou a Débora, Deus usou a vida dela. Deus sempre tem um plano perfeito, escute isso. Deus sempre tem um plano perfeito e um plano seguro. Deus usa pessoas, Deus quer usar a sua vida para derrotar o inimigo. Como eu disse, escolhe pessoas e situações que talvez nós não escolheríamos. Escolhe Débora. Juízes no capítulo 3, versículo 31, Sangar matou 600 homens com uma vara de tocar bois. Sabe o que é uma vara de tocar bois? Pessoas improváveis com ferramentas comuns. Não tem exército, não tem demônios, não tem artilharia pesada. Quando Deus chega, acaba. Quando Deus chega, o inferno recua. Quando Ele está presente. Às vezes nós criamos tantos métodos, tantas estratégias. Não tem problema criar, não tem problema planejar, mas vejam, um Deus que escolhe pessoas improváveis e armas comuns, como Sangar, como também Davi, 1 Samuel 17, que mata um gigante com uma funda de pastor, com apenas pedrinhas, como também Gideão, capítulo 7 de Juízes, versículo 20, Gideão derrotou o exército do inimigo medianita com cântaros e tochas, apenas gritando: espada do Senhor de Gideão. Coisa tremenda, irmãos. Juízes no capítulo 15 tem mais uma. Sansão, mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. O Deus improvável das armas comuns é o teu Deus. E sabe qual a arma que você tem? Joelho no chão, palavra e oração. É a grande arma, é o grande método de vencer a batalha, de fazer recuar o inimigo. Quem entende isso nessa manhã, diga glória a Deus. Então Deus escolheu o líder, irmãos. Olha que coisa tremenda. Escolheu o líder, escolheu o local da batalha. Olha que coisa tremenda. O líder e o local da batalha, com um plano perfeito, atraiu o inimigo e assim garantiu vitória a todo o seu povo. Escute, a melhor escolha é feita por Deus. Quem vai resolver esse negócio? Débora. E o próprio Deus atraiu o inimigo ao monte. E lá, esse exército inimigo foi desbaratado. Deus escolheu o líder, Deus escolheu o local, Deus atraiu o inimigo e deu vitória ao seu povo. Agora, vamos pensar aqui para a gente orar nesta manhã e finalizar esse culto. Por que Deus chamou e levantou Débora? Primeiro, escute aí, porque ela era espiritual. Deus gosta de tratar com pessoas espirituais e não carnais. Ele chamou Débora, uma pessoa espiritual, profeta e juíza. Débora falava em nome de Deus e ainda exercia o seu trabalho. E eu aprendo mais uma coisa aqui, que Ele não chama pessoas desocupadas. Deus chama as pessoas ocupadas, pessoas comprometidas, pessoas espirituais. Se você tem força ou não, se você já tem uma idade ou não, isso não importa para Ele, porque a força vem dEle, o poder vem dEle, a estratégia é dEle. E se o inimigo é forte, Ele mesmo arma uma emboscada para que o inimigo caia. Quem está entendendo, diga amém.
Primeiro, chama porque é espiritual, profeta, fala em nome de Deus. Deus chama pessoas ocupadas. Às vezes você fala assim, mas eu estou tão ocupado, não sei se eu consigo fazer isso, eu não sei se eu consigo realizar esse trabalho, eu já tenho tanta coisa para fazer. As notícias, às vezes, que tem recebido, é que pessoas, às vezes, entregam as suas funções, entregam os seus cargos, porque não dá para fazer, ou porque eu tenho outros compromissos. E claro que todos nós temos, irmãos, né? Você está com uma pessoa enferma em casa, Senhor, líder, teu primeiro ministério é lá. Amém, irmãos? Teu primeiro ministério é lá. Vai cuidar de um filho, de uma esposa. Lá é o seu primeiro ministério. A gente não está falando assim de forma generalizando. A questão é que muitos, às vezes, deixam de fazer ou cumprir o chamado por qualquer outra coisa pequena, ou alegando estar ocupado. Então, Deus chama por ser espiritual, por ser uma pessoa que pode. A segunda coisa que esse texto ensina é que Débora, ela transmitia confiança. Versículo de número 8, né? Eu li para vocês, vou repetir. Baraque fala assim: se você não for comigo, se fores comigo eu irei, mas se você não for, não vou não. Eu não me arrisco isso para essa guerra sem você não. Eu sei quem está contigo, eu não vou. Então ela transmitia uma confiança. Deus está chamando pessoas para esse tempo difícil, para se colocar na brecha, nesse cenário caótico, nacional, mundial, de apostasia da igreja, de rebeldias, pessoas para aconselhar, pessoas para juntar, pessoas para declarar uma palavra de bênção. Assim diz o Senhor. Débora transmitia confiança, não era uma mulher de mimimi, não. Onde ela estava, a sua presença gerava confiança, tinha credibilidade. E era respeitada. Quando abria a boca, é para abençoar. Era para abençoar. Deus tem olhado para você, Deus tem olhado para nós, Deus tem olhado para a sua igreja. O que Ele deseja é que pessoas como Débora se levantem, pessoas de confiança, de credibilidade, de presença de Deus, de vida com Deus, de respeito, que seja instrumento para abençoar vidas. A pergunta é: o que fazia de Débora uma mulher tão especial? Sabedoria, caráter. Tinha sabedoria, tinha caráter, tinha otimismo, tinha presença de Deus na sua vida. Um dos pedidos que eu mais faço a Deus, irmãos, ultimamente é sabedoria. Sabedoria. Na hora que a gente vê uma coisa assim, Senhor, me dá sabedoria. Vai aconselhar alguém, me dá sabedoria, discernimento espiritual, para ser boca de Deus e profeta de Deus na vida de pessoas. Sabedoria, presença de dignidade, fidelidade. A terceira coisa que Débora tinha, nós falamos de uma vida espiritual, nós falamos de uma pessoa que falava em nome de Deus e que tinha outro trabalho também. Nós estamos falando de uma mulher de confiança, de respeito, de credibilidade, mas tem mais uma coisa: ela tinha uma fé inabalável. Olha o versículo 14, a sua Bíblia está aberta? E os irmãos podem colocar aí, por gentileza. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Ela diz assim: levanta, este é o dia que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Ele não saiu diante de ti? Eu creio que nesta manhã Deus vai entregar coisas tremendas na sua mão. Você crê? Diga glória a Deus. Ferramentas que você talvez não conseguia imaginar, estratégia que você não conseguia imaginar. Este é o dia. Diga isso para alguém: este é o dia. Eu gosto que vocês participem. Você que está em casa, este é o dia. É uma fé inabalável. Sabe o que é isso? É confiança. Se Deus falou, está falado.
Deus levanta pessoas e usa pessoas assim, pessoas espirituais, pessoas de fé inabalável, pessoas de confiança, de credibilidade. Era assim: o Senhor nos dará a vitória, segurança, ela tinha certeza. Precisamos de mulheres e homens também assim, irmãos. Certeza. Será que vai dar? Será que vai? Será que a gente consegue? Será que não? Vamos sim. Quando construímos o batistério lá na missão de Motas, alguém diz assim: batistério para quê? Aqui. Sério, irmão? Para que construir? Para batizar pessoas. Batizamos 8 em fevereiro, vai batizar mais 8 agora, dia 24, né? Só esse ano. Será? Aqui? A igreja está batizando. Barra de Muí está aqui, está em Vale da Revolta, está em Motas. Amém, pastor? Então, mas ela tinha uma confiança: Deus vai dar a vitória, uma fé inabalável. É assim que a gente precisa de homens e mulheres, é assim que a gente precisa de líderes, de crentes, certeza, confiança. Débora tinha um compromisso espiritual e ela tinha intimidade com Deus. Compromisso espiritual e intimidade com Deus. Estamos precisando de homens e mulheres assim, todos nós. Comunhão com Deus, certeza. Ele falou que vai fazer. Disse que é hoje. Disse que é para ir, eu vou. Disse que é para parar, eu paro. Se é para gritar, eu grito. Se é para ficar em silêncio, eu fico quieto, que às vezes a melhor coisa que você tem para fazer é ficar em silêncio também. Mas ouvindo Deus e não ouvindo vozes. Coisa tremenda, irmãos. Quarto, que Deus usa essa mulher de forma tremenda, levanta e com essas características Ele também quer levantar outras em nosso meio. É que Débora não tinha uma falsa humildade. Versículo 9: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Vejam, ela era aquela que estava controlando tudo. Baraque é o general do exército, e na hora que ele fala: se você não for comigo, eu também não irei, ela já coloca Deus no trono, dizendo essa palavra maravilhosa que está aqui nesse versículo 9: certamente eu vou contigo, mas a honra não é tua e nem minha, tem uma outra pessoa aí no meio que Deus vai usar. Quantas carnalidades, quantos homens querendo glória para si. Sou eu que fiz, eu que faço, é Deus que faz. E muitas das vezes ele não tem feito, sabe por quê, irmão? Por falta de humildade de muitos. Pessoas querendo glória para si. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Ela disse assim: eu vou contigo sim, certamente que eu vou, mas escute aqui, a glória não é tua não, a honra não é sua não. A glória é do Senhor e vai ser por a mão de uma mulher. Ela disse: nem vai ser pela minha. Mais uma. Deus é tremendo. Débora sabia quem ela era, mas também sabia quem Deus era. Você precisa saber quem você é. Sou fulano de tal. E a gente está muito aqui dentro de um contexto de liderança. Não estou falando só de líderes, não, estou falando de todo crente. Aliás, Deus nos deu autoridade, então todo crente é autoridade. Você é autoridade lá no teu trabalho, você é autoridade na sua casa. Quem está entendendo, diga amém. Você é líder, você é um representante de Cristo nessa terra. Você é servo, representante dele. Eu lhes dei autoridade. Em algum momento você vai estar liderando alguma coisa. Às vezes até para atravessar uma rua, né? Está com o outro, peraí, vamos. Espera. Encosta ali.
E essa mulher, ela sabia quem ela era, mas sabia também quem Deus era. Eu vou, mas a mão do Senhor, ela disse, a mão do Senhor que será sobre Cícera. Uma mulher cheia do Espírito Santo, mas também humilde. São esses que Deus usa. Tem mais uma, a gente já está concluindo, que está ainda no versículo 9. Débora falava e também cumpria. Ela disse, eu vou. Eu quero que você vá comigo. Se eu vou. Eu vou. Falei que eu vou. Não tem medo não. Que coisa maravilhosa. Nós temos uma lição tremenda. Débora, ela não correu do problema. Existem pessoas que abandonam, às vezes nas horas mais difíceis. Fulano está com um problema, deixa eu ficar bem longe. A igreja está passando uma dificuldade, deixa eu ficar longe. Deixa eu assistir de longe. Dou minha ideia ali, minha opinião ali, mas não quero me envolver. E eu não quero me envolver. É assim que às vezes a gente escuta? Isso é problema do pastor. Isso é problema do diácono. Isso é problema da liderança das mulheres. Isso é problema das Débora. Isso é problema dos homens. Eu não quero me envolver. Ela disse, eu vou. Falei que eu ia. Eu estou nesse barco. Eu estou nesse contexto. Eu estou nessa igreja. Eu estou nessa comunidade. Eu pertenço. Tem gente que promete e não cumpre. Débora não. Para aquele sexto e último, ela tinha um coração adorador. Capítulo 5, versículo de número 3. Olha, ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. No meio daquele negócio todo, que muitas vezes deixa a gente com a boca fechada, as situações que nos cercam, ela vai dizer, ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor. Sabe o que é uma pessoa cheia de Deus, que entendeu o seu chamado? Ela consegue salmodiar, ela consegue adorar no meio da guerra. Ela consegue dizer, te louvarei, não importa as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus, não importa as circunstâncias. Ela consegue dizer como profeta, ainda que a figueira não floresça. Ouve, reis, príncipes, autoridades, dá uma parada, eu vou adorar o Senhor. E um coração adorador, meus irmãos, Débora exalava paz e não contenda. Olha que coisa tremenda. Capítulo 5, versículo 9, ela diz assim, ó, meu coração é para o legislador de Israel, que voluntariamente se oferecer entre o povo, louvai ao Senhor. Louvem ao Senhor, governadores, louvem ao Senhor, legisladores de Israel, louvem ao Senhor. Débora revela amor pelo povo no louvor. Capítulo 5, versículo 24, olha que coisa tremenda, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, e Queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas, porque Jael foi a mulher que depois que o exército caiu, que Cícera vai até a tenda de Jael, Jael mata outra mulher, o capitão, com um martelo e com uma estaca. Aí sabe o que Débora faz? Aquela reconhecendo, ó, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber e Queneu, bendito seja sobre as mulheres. Sabe o que é isso aqui? Ela fazia elogios a quem merecia, valorizava e honrava quem merecia. Esse é um costume que às vezes nós temos, valorizar e honrar depois que se foi. Valorizar, elogiar, agrada a Deus, glorifica a Deus. Bendita és tu, Jael, entre as mulheres.
Vê que Jael aparece só lá no finalzinho, irmão, só no finalzinho. Mas ela reconhece, você tem participação nisso. Você tem participação nessa história. E honra, e elogie. Olha que coisa tremenda. Valorize e honre o trabalho do outro, de cada um. Isso agrada ao Senhor. Deus, Ele deu vitória e paz ao povo. Detalhe, a terra, ela teve paz através de Débora. Deus quer levantar pessoas assim. Então, ao olhar para essa história, o que nós precisamos guardar hoje? Assim como Débora, Deus quer usar a sua vida. Você é um instrumento nas mãos dEle. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Deus nos chamou para uma grande obra, então você pode ser usado para ser libertador de vidas. Você pode ser usado para ser instrumento para fazer recuar o inimigo, de intercessão, de adoração, de evangelização, de falar de Jesus para alguém. Agora, o que nós não podemos esquecer é o que? Que Deus é o principal nessa história. Amém, irmãos? Ele é o principal nessa história, na minha história e na sua história. Foi Ele quem controlou o exército inimigo. Foi Ele quem conduziu o inimigo na cilada a preparar o lugar onde ele seria desmontado e destruído. Foi o Senhor. Olha o versículo de número 15 desse capítulo 4 de Juízes. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. Olha o 16. E Baraque seguiu após o carro e após o exército até Arosete Ragoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada até não ficar um só. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Quem vai fazer? Coisa linda, né? Foi Ele que controlou o tempo. Quem feriu o inimigo? Deus escolhe o lugar, Deus escolheu a pessoa, Deus usou a tempestade para derrotar as tropas de Císera. Então a verdade é: quem faz é Deus, quem entregará o inimigo nas tuas mãos é Deus. Quem Deus quer usar é você. Diga para Deus: eis-me aqui. Queria orar. Faz-me um instrumento em tuas mãos. Queria orar. Deus será contigo. Teu inimigo cairá. Com apenas um martelo, uma estaca, Jael, uma mulher, matou o capitão do exército Císera. Eu queria orar pela sua vida. Isso é Deus. O mundo mudou. Escute isso. O mundo mudou. Os tempos mudaram. Uma mudança drástica, irmão. Desde os tempos do juízo mudou. O sistema é o mesmo, sabe por quê? Por causa da nossa natureza que não muda. Então a verdade é: o povo de Deus estará em batalha espiritual constantemente, batalha contra o diabo e seu exército. Mas a boa notícia é que Deus ainda é o mesmo e procura homens e mulheres de coragem para guerrear e vencer a guerra. Você quer orar comigo? Quer ir no seu lugar? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque em tempos como esse o Senhor está à procura de homens e mulheres, profetas e profetisas, pessoas que se coloquem na brecha para serem instrumentos para fazer recuar o inimigo, para não se conformar, Deus, não ficar conformado e conformada com uma situação caótica à nossa volta, de desobediência, de imoralidade, de depravação, de prisão, cativeiro. É se levantar e dizer: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida, usa para aconselhar, usa para evangelizar, usa para abençoar, usa para corrigir, para exortar, para dizer assim ao Senhor: mas eu estou aqui, Pai, nas tuas mãos, aos teus cuidados, porque eu creio que enquanto eu guerreio as guerras do Senhor, o Senhor também guerreia as minhas guerras. E a palavra diz que não ficou um só de pé, e eu profetizo nesta manhã: não ficará só um inimigo só de pé diante das famílias, diante da igreja do Senhor, aleluias, serão derrotados em nome de Jesus. Mas para isso, que nesta manhã, cada um de nós olhe para dentro de si, sejamos homens e mulheres espirituais de confiança, aleluias, de humildade, de adoração, de fidelidade, de compromisso, de envolvimento, de não desistir de uma causa, de cumprir com a palavra,
de dizer: eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Nós te adoramos nesta manhã. Eu entrego cada vida, cada pessoa, cada família, cada jovem, cada criança, cada senhor, cada senhora. Eu entrego a igreja do Senhor nesta manhã, minha vida diante do Senhor, Pai. Em Ti nós temos forças. Às vezes nós não temos as nossas estratégias, ou às vezes queremos agir com as nossas estratégias, mas submeter ao Senhor aos métodos e às armas comuns que o Senhor usa tantas vezes para derrotar o exército inimigo. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Abençoa cada irmã que está aqui, cada mulher, que Déboras sejam levantadas, que homens sejam levantados para esse tempo, para fazer a diferença, escrever uma história, e entender que não dá para escrever uma história sem o Senhor estar na nossa história, porque é onde fará toda a diferença. Eu entrego aos teus cuidados, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe a todos. Podemos terminar? Que Deus abençoe a todos. Continue orando por nós. Nós estamos orando por vocês, sempre atento às notícias do grupo, tanto aquelas de gratidão quanto aquelas de clamor. Conte com as nossas orações, tá bom? Levante sua mão para o alto. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vão na paz do Senhor. Um domingo abençoado para vocês.